Bom dia, vamos lá nessa quinta-feira, 19 de janeiro. Mercados hoje no mundo como um todo deverão ter um dia negativo, tá? Commodities caindo, bolsas europeias interrompendo depois de 6 dias de alta, índices futuros também caindo. Ontem saíram dados de índice de preços ao produtor, lá no começo da cadeia produtiva nos Estados Unidos, que vieram abaixo do que o mercado esperava, tanto na base mensal como anualizada, e abaixo do que foi lido no mês anterior. Portanto, mais um sinal de que a inflação americana deve sim, ou já deve ter atingido o seu topo. Além disso, saiu dados de produção industrial, vendas no varejo, todas vieram com leituras negativas, tiveram quedas e quedas maiores do que o mercado esperava. E ainda no livro bege, os dirigentes do Banco Central americano falaram que a inflação segue corroendo o poder de compra, dando sinais de que eles deverão continuar com a alta da taxa de juros, como na minha opinião, de forma correta, tem que subir mesmo. Então isso vai fazer com que a economia invariavelmente entre numa recessão e as bolsas passaram a ter uma forte queda após isso. Aqui no Brasil a mesma coisa, falas populistas do Lula levaram a bolsa, que começou pela manhã subindo e o dólar caindo, a inverter tudo isso. Curva de juros futuros subiu muito, dólar subiu mais de 1% e bolsa caiu mais de 1,5% também. Mas afinal, o que ele disse? Que o salário mínimo, que eu já venho falando, já fiz posts explicando em números o que isso afeta, que o salário mínimo deve ser corrigido não apenas acima da inflação, mas também pelo crescimento do PIB. A questão é, da onde vem esse dinheiro? Novos rumores de que a lei das estatais sim será alterada, o que isso faz com que ele pode indicar cargos políticos para a direção de empresas estatais. Se ele colocar só cargo diretivo, dá mais de 370 cargos políticos que ele pode indicar em estatais. Se ele mudar o cargo do conselho e do corpo diretivo, dá mais de 500, quase 600 cargos, ou seja, é a volta do conchavo político que já está explícito para todos nós. Mas aqui o meu ponto é explicar o lado econômico. E ele continuou, falou que o Banco Central independente é uma bobagem. Bobagem, não existe país no mundo desenvolvido que não tenha Banco Central independente, que a gente conquistou nesse último governo. Ainda mais, falou, não me peçam responsabilidade fiscal. Estabilidade fiscal é ganância de empresários. Me parece que ele fala para meia dúzia de fanáticos que sequer entende o que ele fala sob o ponto de vista econômico e tem que ver se isso é mais um discurso populista dele, que ele adora falar para as massas, basta ver o histórico dele desde os anos 70, ou se ele realmente vai colocar isso em prática. Se colocar, é muito complicado. Por isso eu venho falando, a gente precisa ocupar espaços intelectualmente, entender o que significa o Banco Central independente, a lei das estatais, a estabilidade fiscal e como isso afeta a nossa ida à padaria para comprar um pão. Se você não tem estabilidade fiscal, o país afugenta investimentos, a moeda desvaloriza, a moeda desvalorizada impacta nos preços. A gente vai comprar qualquer coisa, o pãozinho de cada dia, ele fica mais caro. Então a gente precisa entender, nos debruçarmos em conteúdo para entender como isso nos afeta diretamente e não cair nessas falas, que sim, ele fala muito bonito para uma massa que quando não entendem acreditam, mas isso é impactado de forma geral em um país e num crescimento econômico a médio prazo. Seguindo aqui o que a gente tem falado, o que tem saído sobre as americanas, o Banco BTG ele ganhou uma liminar e conseguiu congelar 1,2 bilhão de reais das americanas. O Bradesco conseguiu estar pedindo também que os saques sejam só feitos com autorização judicial. O Safra tem uma exposição de 20% do seu patrimônio líquido em Americanas, é o que saiu no broadcast. Ele pode ser a maior vítima dessa fraude que aconteceu por lá. E o Goldman Sachs e o Bank of America estão pedindo na justiça para antecipar o vencimento dos derivativos das americanas que tem com ele. Essa dívida já subiu desde o dia que foi anunciada a fraude, 77 milhões, e pode chegar até mais de 400 milhões aumentar essa dívida por conta desse derivativo se ele não for liquidado antecipadamente. Me parece que a recuperação judicial é inevitável quando os acionistas majoritários querem colocar 6 bilhões de reais na empresa e todos estão falando que esse montante é insuficiente. Uma ótima quinta-feira para todo mundo.